Olá, bebês! Como é que vocês estão? Estão com saudade de mim, então? Eu sei que estão, eu tô de vocês, imagine, vocês de mim. Mas em breve, mais cedo do que vocês imaginam, estaremos aí novamente ao nosso convívio, diário, nossas terças e quintas, tendo nossas aulas na nossa escola, na verdade. Então, estamos todos com. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Estamos todos com saudade do professor e da escola, não é verdade? Olha, antes de chegarmos nesse assunto que vocês estão assim, eufóricos para aprender, eufóricos para me ouvir falar sobre ele, que é a Segunda Guerra Mundial, antes de chegar na Segunda Guerra Mundial, a gente precisa passar pelo processo que levou até ela. Né? Passamos pela primeira fase, que foi a crise do capitalismo. Ué, e a crise do capitalismo tem a ver com a Segunda Guerra? Lógico, porque foi na crise do capitalismo que a turma do Hitler foi ali cavando o seu caminho, abrindo espaço para chegar ao poder, e aí a gente já sabe no que é que vai dar essa história. Então vamos entender como foi esse processo, vamos entender como é que se chegou da crise do capitalismo até a Segunda Guerra Mundial, como é que surgiram os governos autoritários, totalitários, Hitler, Mussolini, né? Para ficar nesses dois, porque lá teve espanhóis e portugueses também que passaram por maus bocados na mão dos ditadores. Então vamos lá, reduzindo aqui a cara feia do professor. Estamos no tema 2 e eu espero que vocês já estejam com os livros abertos, acompanhando aí a unidade 3, tema 2, o nazifascismo. Ora, começamos com aquela boa e velha pergunta-chave: como os regimes totalitários contribuíram para a eclosão de um novo conflito mundial? Ora, como? Como eu pergunto a vocês? Vamos descobrir agora. Vamos junto aqui. Ó. O fracasso da Revolução Mundial. Qual a Revolução Mundial o livro está tratando aqui? É ela mesma. Revolução Russa, né, que na concepção dos seus líderes, Lenin, Trotsky e Stalin, seria uma revolução que se propagaria pelo mundo inteiro, levando a todos os cantos do planeta os ideais socialistas, transformando todo este mundo, né, num local melhor, né, como a Rússia de Stalin foi. Né? Só que não. Né? Mas vamos aqui. Fracassou porque fracassou. Porque as lideranças burguesas não viam com bons olhos aquilo que acontecia na Rússia. Né? Os caras sabiam que na Rússia empresas que tinham sido implantadas lá por pessoas estrangeiras foram estatizadas, ou seja, os caras perderam seu patrimônio, e esses burgueses diziam, opa, se isso vier de lá para cá, vai acontecer com a gente também. E o burguês quer isso? Lógico que não. O burguês quer manter o seu lucro, quer manter ali o seu comércio, o seu mercado prosperando. Ora, essa revolução ela vai atingir, né, até certos pontos, né, na Alemanha, na Hungria, né, na Itália ali, os movimentos operários, né, a instalação de um breve regime socialista na Hungria, que logo foi derrotado pela França e pela Romênia. Né, na Alemanha também a revolução foi logo derrotada, e de fato então essa revolução mundial ela fracassa. Né, ela com a recuperação da economia, né, com o respiro das economias europeias, a Rússia ela vai ficar ali isolada nos seus ideais socialistas e não vai conseguir difundir para o mundo esses pensamentos assim como os seus líderes chegaram a imaginar. Vamos seguindo aqui para a próxima página. Tivemos uma grande depressão na Europa. Né? Então, se em 1929, como a gente viu na aula passada, os Estados Unidos entraram em colapso financeiro, isso acabou desencadeando um efeito dominó que atingiu seriamente a Inglaterra, principalmente porque os Estados Unidos começaram aí a reduzir os investimentos feitos na Inglaterra para a recuperação dela e a cobrar os empréstimos que eram concedidos aos europeus para eles se reestruturarem ali depois da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tinha um cenário aí de crise econômica total. Né? Aqui na América do Sul, como a gente viu também, Brasil e Argentina sofreram bastante com os impactos dessa grande depressão. E aí você vai ter, né,
os setores, né, classe média, a burguesia ali, eles viam assim, eles sentiam um receio, né, de que nos seus países se instituísse um regime socialista que viesse ali a comprometer, né, os seus negócios, a sua posição. E onde foi que eles se pegaram? Eles se pegaram naqueles que é, é, traduziam em palavras e gestos os anseios dessa classe de defesa dos ideais liberais do capitalismo. Então, quem é que se colocava contra esse sistema socialista que vinha ali tentando se implantar nos países? A galera que defendia um autoritarismo, que defendia um totalitarismo, né? Que puxava para si a defesa do liberalismo econômico, a defesa das classes mais nobres, né? Da burguesia, enfim. Então os burgueses começaram a apoiar esses caras que pendiam para esse tipo de sistema. E aí nós temos a instalação de sistemas autoritários dentro da Europa. Então, o autoritarismo e o totalitarismo. Os dois são sistemas de governo que caracterizam o exercício de um poder, né, o abuso do poder pela autoridade. Só que o totalitarismo é um pouco mais extremo. Né? No totalitarismo, a vontade do governante se confunde com a vontade do Estado. Então o cara interfere em tudo. Né? O governante ele interfere em tudo. Quem era um totalitarista? Temos aqui uma charge maravilhosa aqui. Ó. Adolf, né? Stalin, Mussolini, o carequinho aqui, e aqui embaixo o Franco da Espanha, né? Todos aí sob a batuta do bigodinho do Hitler, cantando aí a mesma música, né? Totalitária, cada um nos seus países. Então nós tivemos aí o fascismo, o nazismo e o stalinismo. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha e stalinismo na União Soviética. Seguindo aqui com o bonde. A ascensão do fascismo na Itália. Olha, a Itália arrasada na guerra. Né? A Itália escolheu o seu lado errado, né, para variar. Nunca a Itália está do lado certo. Então a Itália sofre na guerra, 500 mil mortos, 400 mil mutilados, né? Sofreu aí dores profundas, né? no seio da nação. E paralelo a isso, ela via ali o fortalecimento de organizações operárias, né? Que essas organizações operárias elas ressoavam, né? As palavras socialistas influenciadas lá pela Revolução Russa, né? E ainda tinha o movimento anarco-sindicalista, a galera que queria quebrar tudo, que não queria centralização de poder nenhum, né? Era uma turma complicada de se lidar. Dentro desse cenário, né, desempregados e ex-combatentes, né, até antigos socialistas, fundaram aí o Fati di Combattimento. O Fati di Combattimento era um grupo paramilitar e quem liderava esse grupo? Benito Mussolini, né, o seu Benito Mussolini, que queria ali combater os comunistas, né, combater os comunistas, a democracia liberal. Mas espera, mas não falou que os caras eles buscavam apoio dos totalitários? Bom, enfim, primeiro precisava resolver a questão com os comunistas, com os socialistas, né? Depois ali veio o que se fazia com a questão econômica. Então Mussolini ele foi aí à frente desse grupo paramilitar, o Fati di Combattimento, e lutava aí contra os comunistas, a democracia liberal, as organizações operárias e sindicalistas. Em 1922, veja, a crise foi em 29. Em 1922, os fascistas foram a Roma, né, a marcha sobre Roma, a famosa marcha sobre Roma, e o rei, né, sentindo-se pressionado, vendo aquele povo de ânimos exaltados, né, prontos para as vias de fato, o rei chama o Mussolini e convida, né, ele disse, oh, não quer ocupar aqui um cargo não, qual cargo? Primeiro-ministro, velho. Pô, vou mandar na Itália? Sim, sim. Né? Me deixa em paz aqui, com minha coroa na cabeça e vê aí o que você vai fazer. Ok. Mussolini se torna o Duce, né? O condutor supremo da Itália. Mas como um ditador assim, de classe, né? Um clássico ditador, Mussolini fecha partido, Mussolini manda prender, persegue os opositores, né? Jornais ele manda fechar, quem fala mal dele
some, né? Vai dar um passeio ali por baixo da terra e nunca mais aparece para a vida. Então quem se opunha ao regime era punido, né? Totalitáriozinho, né? Olha aqui o fátio italiano, né? O símbolo, né? Era o porrete, esse porrete que os caras largavam nas costas da galera que eram contrárias aí ao governo, né? Então apanhar isso aí, era um feixe de varas ali amarrada e nego tomava isso aí por cima da cabeça, nas costas, para não contestar o governo fascista. Seguindo aqui, nós vamos para a Alemanha. As origens do nazismo na Alemanha. Bom, a Alemanha se tornou uma república em 1918. Né? Ali foi conduzida por socialistas, né? Esse novo governo, República de Weimar, não de Neymar, tá? Neymar não, é República de Weimar, ou Weimar. Então negociou ali a paz, caiu fora da guerra, né? Ficou ali naquela coisa, mas em 1919 a turma chegou, chamou os alemães para conversa em Paris, a gente já viu isso aí, foi assinado o Tratado de Versalhes e sobrou para a Alemanha pagar o boleto da guerra. Boleto caro, né? A paz punitiva, né? Os vencedores impuseram à Alemanha essa punição, né? Uma paz na qual ela arcava com todos os prejuízos da guerra. E isso, logicamente, vai causar um impacto grande na população, porque se você começa a tirar dinheiro dos investimentos, né? da geração de emprego, da assistência à população para pagar a dívida, então você vai colocar a população desse país numa situação de miserabilidade. Então, para lá pagar lá as contas, a Alemanha foi pedir empréstimo com quem? Com os Estados Unidos, lógico, era quem tinha dinheiro na época. Então os alemães vão lá, pedem um dinheirozinho dos Estados Unidos para poder pagar os prejuízos da guerra. Então eles ganham aí, né, uma enorme dívida externa, né, com os Estados Unidos. Se eu tenho um país em crise, eu tenho um país com problemas sociais, né? Desemprego, né? Rico continua a existir, lógico, né? Por mais que o país esteja no chafúrdio, a classe mais rica, ela continua ali com os seus benefícios, continua com o seu poder. Então você tinha aí o empobrecimento da classe média dos trabalhadores e agora você tinha ainda a república instaurada na Rússia sofrendo aí uma reação, um movimento contrário, né, da burguesia e das classes médias, porque eles entendiam que era o governo que tinha sido responsável pela derrota alemã na guerra e que favorecia aí o movimento operário socialista, porque foi quem colocou ele no poder. Né? Então veja que cenário. Você tem um governo, uma república instaurada, né, por uma revolução conduzida por socialistas e liberais, e agora você tem uma burguesia, né, a burguesia classe média, que acusava o governo pela derrota na guerra e de favorecer só uma parte daqueles que o ajudaram a chegar no poder. Aí a gente segue aqui para a próxima página. Aí nós temos a crise de 29 que a gente viu na aula anterior e a ascensão do nazismo. Ora, um país que vivia de exportação, que tinha enormes empréstimos externos, quando vem essa crise, os Estados Unidos cortam os empréstimos e cobram aquilo que já foi emprestado, né? Tiram o seu capital da Alemanha. Então você tem uma crise geral. Indústrias fecham as portas. O desemprego vai a 44%. Vamos ver como é que vai ficar no Brasil depois dessa crise do coronavírus. Da última vez que eu vi, a gente ia com 18% desempregado. Vamos ver como vai ficar depois dela, viu? Ai, ai. Vamos aqui, continuando. Vamos falar, deixar. A nossa crise vai esperar um pouquinho. Vamos falar da crise dos outros. Então, vamos lá. Com essa crise, né, quando um país liberal entra em crise, quem é que surge como salvador da pátria? Socialismo. Né? Aquelas ideias socialistas, né, de divisão, de compartilhamento, de igualdade, aquela coisa toda que critica o liberalismo, que quer proteger a economia, né, a concentração de renda, enfim. Essas ideias elas florescem. Só que, paralelo a esses ideais socialistas, crescia o movimento nazista. Né? E o movimento nazista ele tinha um forte discurso nacionalista. O movimento nazista ele se declarava contrário ao Tratado de Versalhes.
Os caras disseram, olha, não está errado. E queriam uma união nacional. Vamos juntar a Alemanha para tornar a Alemanha forte de novo. O que é que você vai ter então? Tropas paramilitares, né, as tropas de assaltos, a SA, Sturmabteilung, sei lá como é que fala isso, né, ligadas ao partido nazistas, que atacavam socialistas e comunistas. Ou seja, nazista não gostava nem de comunista nem de socialista. Nazista só gostava dele mesmo. Né? A gente vai ver na frente que nazista só gosta dele mesmo. Então, veja só, para ampliar o seu apoio popular, os nazistas foi o que eles fizeram. Em vez de ficar naquele discurso socialista, de não sei o quê, reforma agrária, e lá, e não sei o quê, e tal, e coisa e tal, não sei o quê, vão fazer, não. Eles pegaram essas ideias e jogaram no alto-falante. Meu irmão, juntem-se a nós e vamos investir forte na construção civil. Quer coisa melhor para país em crise do que inventar obra? Porque quando você inventa a obra, você coloca a gente para trabalhar. Né? Por mais que a obra não termine, né? Olha as obras da Copa aí. Por mais que as obras não terminem, mas você colocou a gente para trabalhar naquele momento, dá aquela sensação de estabilidade econômica, de desenvolvimento, de melhoria. Então você cria postos de trabalho. Os nazistas também propunham a reforma agrária, sem indenizar ninguém, né? Tomar a terra e tchau, um abraço para você. Vamos dividir assim, a cartelização da economia, ou seja, cartelizar é quando você traz um grupo de empresas do mesmo ramo, elas combinam ali, né, preços, taxas, enfim, para que se mantenha fechado só com eles ali aquele mercado. A participação dos empregados nos lucros das grandes empresas, anistiou dívidas dos agricultores, pagou mais para as colheitas, deu salários mais dignos aos operários, né? E o principal de tudo era romper com o Tratado de Versalhes e investir no exército e na indústria bélica, porque afinal de contas, exército e indústria bélica são duas coisas que também promovem, né, a inserção de gente no mercado de trabalho, seja para ser militar no exército ou para trabalhar na indústria bélica. Né? Então, se você se propõe a construir, aumentar o seu poder bélico, consequentemente você vai ter que ampliar a sua planta industrial. E isso vai gerar emprego. E os nazistas chegam no poder. Primeiro, Hitler vai concorrer às eleições, em 1932, é derrotado pelo Marechal Paul von Hindenburg, né, que tinha o apoio de mais partidos, né, a galera ficava meio pé atrás ainda com o discurso de Hitler. Só que o partido nazista ele venceu as eleições por hashtag. Hashtag. Era o parlamento alemão, né? Como na Inglaterra tinha um parlamento, na França tinha lá o dela também, em vários países, a Alemanha tinha o dela, né? Era o hashtag, o parlamento alemão. E quando, no ano seguinte, em 1933, e Hitler é convocado ali, né, convidado pelo presidente Hindenburg. O presidente da Alemanha comete o mesmo erro que cometeu o rei da Itália: chamar o psicopata, né, o louco, para assumir um cargo mais importante do país. Então Hitler foi ali convidado, né, pelo presidente para assumir o cargo de chanceler do governo alemão. Aí os nazistas chegaram ao poder. Quando eles chegam ao poder, o que, é que eles vão fazer agora? Vão colocar em prática o seu plano de controle. Como é que ele inicia então o plano de controle? Né? E demorou ali poucos dias de Hitler assumir o posto de chanceler, o parlamento é incendiado, o prédio é incendiado, e aí eles colocam a culpa nos comunistas. Olha, foi os comunistas. Né? Isso me lembra lá a festa do chá de Boston, né? Quando os americanos se vestiram de índio e jogaram o chá inglês todo no mar para botar a culpa nos índios. Esse povo é assim, não quer assumir nada. Mas então, responsabilizar aí os comunistas, né? Dizer, olha, foram eles, então vamos persegui-los agora. Então, esse incêndio, né, essa perseguição aos comunistas, vão fazer com que a Alemanha, na Alemanha, seja declarado o estado de emergência. E no estado de emergência, o que é que Hitler aproveita para fazer? Dissolve o parlamento, né? Já tinha queimado o prédio mesmo, então dissolve o parlamento. Manda prender, né, as principais lideranças de esquerda, né, de esquerda. Então o partido nazista de Hitler não era como querem falar hoje, que era um partido de esquerda, apesar do seu nome, né, Partido Operário Alemão, mas não era um partido de esquerda, era um partido de direita.
também pouco importa, porque estão tudo errado mesmo. Então só ficou o Partido Nazista. O resto tudo foi extinto, foi fechado. Né? E aí a Alemanha agora se torna, de fato, uma ditadura. E aqui você tem duas características que Hitler, né, gostava de propor, né, para ampliar ali sua popularidade, para, né, consolidar, né, o nazismo no governo, que era o pan-germanismo e o espaço vital. Né? Todos os dois tinham aí uma ideologia de que o pan-germanismo agregar territórios de povos germânicos à Alemanha, né, construir aí um grande império, e o espaço vital era o darwinismo social, era você enxergar em civilizações que eles consideravam inferiores, que no entendimento deles precisavam ser dominadas, e garantir esse território aí para as nações arianas. Onde é que estavam essas nações inferiores, principalmente? Na África, né? Por que na África? Porque na África tem muita riqueza, né? Tem a matéria-prima, né? Tem coisas muito interessantes na África. Então, consolidar esse darwinismo social, principalmente na África, era interessante. E quem mais, né, recebeu esse espaço vital, né, de povos inferiores? Os judeus. E por que os judeus? Porque o judeu era ali o povo, por mais que fosse uma minoria dentro da Alemanha, mas que concentrava uma grande renda. Então, tomar dos judeus essa renda era bem interessante, né, para assumir ali toda de vez a rédea econômica da Alemanha. E é assim que, combinado aí com a parte bélica, nacionalista e racista, que Hitler vai convencer a população alemã de que, para um povo que não tinha perspectiva nenhuma, agora tem um cara lá com um bigodinho feio pra caramba, cabelo estranho, né, dizendo que eles vão dominar o mundo. E o povo vai atrás dele. Não todos, né, nem todos os alemães concordavam com o nazismo, mas a grande maioria abraçou a causa. E assim, daqui para frente a gente sabe o que vai acontecer, né? A Alemanha vai invadir territórios de outros países, né, da França, e nós vamos ter aí o estopim para a Segunda Guerra Mundial que vocês estão tão desejosos em saber, né, o que aconteceu. Mas galera, é isso aí, vamos ficar por aqui. Encerramos aqui o tema 2, dar uma arrumada aqui no cabelo para não ficar estranho igual do Hitler. Devia ter feito a barba, João Bigodinho, assim, para dar essa aula de bigode, né? Vai ficar feio. Ó, gente, valeu mais uma vez, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, WhatsApp, tá lá à disposição. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito em breve a gente está aí juntos novamente na nossa escola. Certo? Aquele abraço e até mais.